Ele parou de filmar só. Mas é um mau contato. Pior que aqui é um mau contato mesmo. É mau contato. Então, é claro que espíritos como nós, a gente ainda tem uma tendência, e não precisa... A ideia é assim, ó. Imaginem que vocês fizeram alguma coisa para a cidade aqui, e vai receber uma honra aí no final de ano, numa comemoração da festa dos municípios, vão te chamar no palco, vão dizer, olha, o Zé e tal, tá aqui, uma homenagem, a gente fica satisfeito, né? Então, da mesma forma, quando a gente desencarnar, a gente vai ficar satisfeito se as pessoas fizerem algumas honrarias para a gente. É natural, faz parte do processo espiritual, né? Ou alguns, por exemplo, se desgostam com o abandono, o que lançam ao seu envoltório, pois conservam ainda alguns preconceitos desse mundo. E aqueles que não recebem nada podem ficar, por exemplo, invejosos de alguma situação, dizer, oh, meu Deus, que fiz tanto, né? E nem me reconhecem mais, agora que eu morri, só me jogam dentro desse túmulo e esquecem de mim. Nem choram mais, né? Podiam ter contratado as carpideiras. Sabe o que é a carpideira? Antigamente se contratava as mulheres para chorar nos velórios, né? Elas chamavam-se carpideiras. Então você... Hã? Ainda existe? Acho que não. É. Não for caro, podem contratar para o meu. Deixa. Então é isso, né, gente? Quanto mais evoluído é o espírito, menos ele dá, assim, considerações a seu respeito, né? Eles não têm muita importância disso. Mas quando o espírito ainda, né, precisa desse massagem do ego, assim, por exemplo, então ainda faz uma certa diferença. Muito bem. 327, naquela mesma linha. O espírito assiste o seu enterro? Olha aí, ó. Será que a gente assiste o enterro da gente? Depende, mais uma vez depende. Frequentemente assiste. Frequentemente significa que, na maioria das vezes, a gente assiste. Veja bem, essa resposta o Kardec está recebendo em 1850. Tá? Assim, eu não creio que a gente conseguiu uma consciência espiritual enorme há 175 anos atrás, para cá. Mas eu acredito que hoje já tem uma consciência um pouco diferente em vários aspectos. Até as próprias religiões mudaram um pouquinho esse conceito, né? Então, muitos espíritos que já desencarnam já percebem que estão mortos, que seguem a vida e vão buscar o seu caminho. Mas ainda a grande maioria de nós ainda fica ali ligado ao corpo e notoriamente vai acompanhar os processos do fúnebre, né? Mas algumas vezes não percebe o que se passa. Ele ainda, se estiver ainda no estado de perturbação. Muitos assistem ao enterro e nem sabem que são dele. Então ali, inclusive fazem orações ali, participam do enterro, conversam com outros, nem sabem que são dele. Porque não perceberam que estão mortos, entendeu? Está naquele estado de perturbação. O que é esse estado de perturbação, gente? Eu trouxe um pouquinho para a gente aprofundar um pouquinho mais, porque isso aqui sempre se fala dentro da doutrina espírita, que depois dos encarnes a gente passa por um estado de perturbação. O que é esse estado de perturbação? O período de perturbação pós-morte é Opa, andou aqui, vou devolver aqui. É um estado de confusão mental. Então você está meio confuso mentalmente, né? É um estado de torpor, ou seja, aquela sonolência, né? É como se tivesse acabado de acordar. Imagine, vocês estão acabado de acordar, você dormiu um sono bom a noite toda, e você acabou de acordar, e já começam a contar coisa para você, e começa a falar coisa, e você, peraí, eu ainda estou meio tonto ainda. Então, esse é um estado de torpor, de confusão mental que você está ali, né?
que o espírito experimenta durante transição entre então a vida física e a vida espiritual. A duração e a intensidade desse estado variam. Por que variam? Depende do grau de desapego do indivíduo à matéria e da pureza de sua consciência, sendo geralmente mais curto para pessoas de vida virtuosa e mais longo para aqueles que, com fortes apegos ou que tiveram algumas mortes súbitas, mortes violentas, rápidas, então esses demoram mais a ter consciência do que está acontecendo. Então, quanto mais desapegado é da matéria, mais fácil é para você entender o processo, né? Vamos lá. Características dessa perturbação. Primeira coisa, o que é essa confusão, essa desorientação? O espírito pode não compreender imediatamente que morreu. Muitos de nós acontece isso, inclusive a gente que já tem consciência. A gente vai desencarnar, demora um pouquinho para você entender o que aconteceu comigo, né? Porque eu estava agora há pouco numa situação, agora eu estou em outra, então você fica meio confuso, né? Confundindo-se com a nova realidade sem o corpo. Outra característica, sensações alteradas. O indivíduo pode ter sensações de alívio ao se livrar do peso do corpo. Fiquem imaginando que você passou um dia inteiro carregando 80 quilos. E você largou aqueles 80 quilos. Você não se sente mais leve? Não parece que está meio flutuando? Essa é a sensação que a gente tem quando desencarna. Você meio que está leve, porque você está livre daquele peso do corpo. E a dimensão em que você está, ela é mais sutil. Então você parece que está flutuando mesmo, entendeu? Então esse já é parece assim que você está meio entorpecido, né? Esse é o primeiro estágio que você sente, né? Sente também desorientação, não sabendo se é dia, se é noite, você está perdido ali, né? A tua cabeça não está pensando exatamente, você não está conectado àquilo que está acontecendo, você perdeu a ideia, né? Não sabe certo onde está e aonde estão os outros. Você não sabe o que, você não está mais naquele lugar que você estava, você já está num outro lugar, e as pessoas que estavam com você já não estão mais. Então você fica desorientado, digo, o que está acontecendo? Está entendendo? Esse é o primeiro estágio de perturbação. Deu para entender? Beleza. Outra coisa, a questão do apego à matéria. Pessoas apegadas a bens materiais ou à vida da terra podem sentir maior essa perturbação, pois continuam presas mentalmente ao que ficou para trás. Isso acontece, que a gente sabe, né, pelas literaturas espíritas, que acontece bastante. Se você está trabalhando e o teu foco principal, a tua vontade principal é o teu trabalho, natural que você acabe sendo sugado magneticamente para aquele mesmo lugar onde você está, porque é o teu normal, então você busca aquilo. E às vezes você vai ficar trabalhando um tempinho até se perceber. A gente vê muito isso na literatura espírita, né? Quanto mais apegado àquilo que você está, mais preso você fica, ok? Causas de morte. A causa da morte também faz com que essa perturbação seja mais longa ou mais curta, né? Por exemplo, mortes súbitas, violentas ou acidentes podem intensificar o choque e essa confusão inicial, levando a um período de desorientação mais prolongado. E a gente sabe disso, né? Por isso que a morte, que a gente fala sempre aí, uma morte que ela seja mais gradativa, né? As pessoas dizem, nossa, sofreu tanto para desencarnar, né? A doença fez com que ela sofresse tudo. Mas às vezes, para uma pessoa muito materialista, isso é uma bênção. Porque aos poucos ela vai se desmaterializando naquela cama, junto ao, né? Já a doença vai tirando as suas forças e ela vai às vezes participando do plano espiritual, daqui a pouco ela, então ela vai perdendo aos poucos essa condição de apego à matéria, né? Então agora imagine uma pessoa muito materialista, muito apegado, pessoa muito cética, que desencarne por um acidente. O que acontece? Ela não sabe absolutamente nada, ela está perdida ali. Então há uma tendência dela, esse torpor, essa perturbação, ficar por mais tempo até ela começar a compreender isso e aceitar isso, né?
Despertar gradual. Como é que funciona? É gradual esse despertar, né? A lucidez e a consciência da nova realidade retornam gradativamente, à medida que a influência da matéria se esvai. O tempo para isso pode variar de horas a muitos anos, dependendo do indivíduo. Tem gente que pode ficar nesse estado aí por anos, séculos às vezes, dependendo da situação em que desencarnou, dependendo do processo de materialização dele. Às vezes ele fica preso a um fato, a uma questão, por muitos e muitos anos ainda. A gente também sabe disso, né? Muito bem. E para terminar, o que influencia o tempo então dessa perturbação? Existem alguns fatores que influenciam mais e menos o tempo em que você vai ficar naquele estágio de perturbação. O principal deles, gente, moralidade e elevação. A perturbação é geralmente menor e mais breve para aqueles que durante a vida se esforçaram para o aperfeiçoamento moral. O que é aperfeiçoamento moral? Vamos tirar aí a religião do lado e vamos entender de forma prática. O que é aperfeiçoamento moral aqui na Terra? O que é se aperfeiçoar moralmente? O que diz a doutrina espírita? Como instrução para um espírita. Espíritas, amai-vos, espíritas, instruí-vos. Não é isso? Então, isso é aperfeiçoamento moral, porque essa é a finalidade. Mas o que é espírita amar-vos e espírita instruí-vos? O que significa isso? O que é melhorar moralmente aqui na Terra? Que é a principal finalidade de um espírito. Desenvolver virtudes. Virtudes. E qual é a principal? Amor. O amor. Mas amor ágape. Desapega. Amor no sentido original da palavra. Assim, doação, sem pedir de volta. Se você construiu isso, esse estágio aí é rápido. Por quê? Porque você não fica culpando ninguém, julgando ninguém. Você doou porque você construiu esse amor de doação. Deu. Entendeu? Isso é desmaterialização. Entender que a vida na Terra é um processo de aprendizado de que você passou e deu. E o que você aprendeu? Espírita, amai-vos, espírita, instruí-vos. Por que o Kardec coloca, os espíritos colocam a palavra instruí-vos atrás de amai-vos? Aprendi a amar, beleza. Aprendi a me doar e não pedir nada em troca. Mas e por que eu tenho que entender porquê disso? Por que eu preciso aprender o todo disso aí? Para não virar fanático. Porque senão é o seguinte, todas as religiões pregam que você precisa se doar, não é isso? Caridade, não pedir nada em troca, tal. Mas pergunto para vocês, a grande maioria dos espíritas, né, que não compreendem isso, que não tem instrução intelectual para entender o processo do porquê, vai pensar assim, eu preciso fazer caridade, senão eu vou para um umbral. Então o que acontece? Quando você desencarnou, você vai esperar uma compensação. Estão entendendo? Então você não aprendeu. Você não aprendeu. Quero meu terreno no céu. Você não entendeu. Eu faço caridade aqui na Terra porque eu espero uma compensação de Deus. E isso não é amor ágape. Você não aprendeu a primeira parte. Então você tem que entender o porquê que você precisa aprender isso para aprender mais rápido e se desapegar. Você veja como isso é difícil? É difícil. Mas esse é a principal qualidade de um espírito para não passar, digamos assim, esse processo demorado de perturbação. Você chega no plano espiritual e diz assim, deu. O que foi, foi.
Meu marido que arrume outra, tomara, seja bem bonita, né? Que meus filhos façam um bom uso do meu dinheiro. E assim, esquece, foi. Amor ágape, eu dou, aprendi a doar, aprendi a deixar, aprendi a esquecer, aprendi a me libertar. Essa é a ideia da moralidade. Moralidade, gente, não é fazer oração todo dia, não é ir na igreja, não é no espírita. Moralidade não é você amar os teus familiares demais, né? Porque tem outras pessoas que você tem que aprender a fazer doação. Amar é entender que você é um ser e tudo que você vibra, você reflete. Entender que tudo aqui que existe é uma grande ilusão. Tudo que eu sou, tudo que eu vejo, tudo que eu tenho, é tudo reflexão minha. Eu. Vou dar um exemplo para vocês. Eu não conheço a Angelita. Aí vem alguém e diz assim para mim, sabe a Angelita? Você não conhece ela? Não conheço. Ih, cuidado. Cuidado que a Angelita é ligeira, a Angelita é isso. Sem conhecer ela, eu já sei quem ela é. Reflexo meu. Está entendendo? Agora, se eu conheço a Angelita, sei que ela é uma boa pessoa, esse é o reflexo que eu tenho dela, esse é o julgamento que eu faço dela. Se você sabe o que é essa matéria, sabe o que é essa propriedade, sabe o que são as coisas que você tem, tudo é reflexo teu, significa que eles não existem, é você que está criando aquilo e vai ser sempre assim. Sempre. Tudo que existe é você que cria e é você que faz juízo de valor. Estão entendendo? Quando você desencarnar, você perdeu esse reflexo. Acabou. Tua experiência foi. Foi. Processo novo. Novidade. Novas pessoas. Novos mundos. Novos caminhos, novas experiências. Entenderam? É fácil fazer isso? É fácil eu perder a minha base de julgamento das coisas? Quando eu manifesto que esse copo é meu e acabou. É um processo de reflexo meu, E se alguém disser que é do outro, eu brigo. E se eu entendo assim, eu vou ficar preso nesse copo. Por isso que eu falo assim, ó, tem gente que tem milhares de imóveis, dinheiro, tal, e desencarna livre, leve, vai embora. E tem gente que desencarna e fica preso num sofá, porque a vida dele é aquele sofá. Ele se sentia bem naquele sofá, tá? Não quer ninguém ver deitado naquele sofazinho dele, ele fica lá. Tá entendendo? Isso é difícil. Né, Maria? Isso é complicado. Essa é a principal condição que influencia o tempo em que a gente vai ficar nesse estado de perturbação. Ok? Tranquilo? Segunda coisa, consciência e conhecimento. A familiaridade com os ensinamentos sobre a vida espiritual pode ajudar a atravessar esse período com mais serenidade. Pode. Porque a gente sabe, muito bem, né, que dentro da doutrina espírita todo mundo sabe disso, mas nem todo espírita vai direto para o nosso lar. Tem muitos que passam ainda por regiões inferiores. Né? Então pode, ajuda, mas você tem que ter consciência certa disso. Ok? Oi? A clínica? Do livro Memórias do Suicídio? Né? Do Espírito Camilo. Vamos lá. Que é feita para os espíritas, estava lá no livro, né? É uma clínica... não, é um manicômio? É um manicômio, né? É um... Isso. No livro Memórias de um Suicida, né, o Espírito Camilo conta que existe uma instituição no plano espiritual, na região umbralina, que é um lugar
para os espíritas que se achavam melhor que os outros. Então eu sou palestrante espírita, eu chego lá e digo, porra, eu tenho que merecer um lugar melhor. De repente, não tem aquele lugar melhor para mim, eu fico louco. Eu perco a minha sanidade. E ser ajudado e você é ajudado nessa clínica, eles te ajudam para lá. Só para espírita. Olha que beleza. É claro que deve ter para católico também. Deve ser maior. Outra coisa, morte brusca. Como eu falei, uma morte violenta. Isso também faz com que influencie o tempo dessa perturbação. O choque de ser arrancado do corpo sem preparo pode aumentar o estado então, de perturbação, claro, né? Porque você está muito materializado. Ok? Perguntas, gente? Contribuições? Pergunta 327A, tem uma designação da pergunta 327 aí, tá? Então vamos lá, o Kardec pergunta lá, fica lisonjeado com a concorrência do seu enterro? Quando a gente desencarna, a gente fica feliz que enche de gente no enterro da gente? Sempre depende, né? Depende do espírito, vamos lá. Mais ou menos, segundo o sentimento que provoca essa concorrência. Se você ainda fica feliz, né, que as pessoas venham prestar homenagem a você, como nós falamos no começo, com certeza você vai dar prioridade a isso, né? Show de bola. Mas afinal de contas, gente, o que o espírito percebe no enterro? O que um espírito que acabou de desencarnar percebe durante o seu enterro? Vamos lá. Sentimentos dos presentes. Ele percebe o sentimento das pessoas que estão no velório? O espírito que desencarnou? Ele percebe o sentimento daqueles que estão lá? Se os sentimentos são verdadeiros? Ou se ele só está lá para ver que horas a viúva vai tirar o véu? Ele percebe isso? Vamos lá. O espírito pode perceber os sentimentos das pessoas que comparecem ao funeral. Pode. Ele pode sentir-se lisonjeado ou decepcionado, dependendo da sinceridade dos que o cercam. Então ele percebe isso, percebe a vibração deles. Ele percebe os pensamentos ocultos, aqueles que estão apenas fingindo lá, fazendo uma oração fingida e tudo mais. Ele percebe isso? No estado espiritual, a alma pode penetrar os pensamentos dos assistentes, percebendo, por exemplo, a ganância de herdeiros ou a falsidade de algumas lamentações. Então, eu vou dizer para vocês, se você não tem muita familiaridade com o morto, né, eu fico imaginando, por exemplo, nessas épocas de campanhas eleitorais, né, a gente vai no enterro que ele está lotado de político lá, né? Pessoas que, claro, estão fazendo a parte deles, porque faz parte do processo. As pessoas claro, quem acabou, os familiares lá se sentem felizes porque um político está lá e assim por diante. Mas, assim, o morto, ele está sentindo essa real condição daquelas pessoas que estão ali? Ou para ele isso atrapalha, será? Então, se a gente, às vezes, vai num enterro, num velório, apenas por consideração, faça uma oração em casa, acho que vale mais a pena. Não atribule a vibração pesada que já está lá, né? Deixe isso de lado. Sensações físicas e psíquicas. O espírito, ele sente ali as vibrações do seu corpo morto. Ele está participando do velório, ele está sentindo algumas das condições que o corpo está ali sentindo no caixão. Alguns espíritos que permanecem ligados mentalmente ao corpo podem experimentar sensações desagradáveis. Eu acho que isso é um dos maiores medos nossos, né? De participar do velório da gente. Se olhar você no caixão e dizer, meu Deus, sou eu que estou ali, né? Daí você começa a se sentir ali dentro. Se você tem essa manifestação, você começa realmente a se sentir ali dentro. Né? Principalmente a sensação de sufocamento quando o caixão é fechado ou baixado, na hora do caixão a sepultura. Então, na hora que fecham o caixão, se você tem essa sensação pesada do corpo, se você ainda tem essa manifestação, você vai se sentir ali quase como claustrofóbico.
né? Porque você está sentindo como se fosse você. Defende que a alma continua viva e mantém então as suas angústias e as suas dores. Tudo bem. Pergunta 328. Tudo bem até aí, gente? Eu estou só dando para a gente poder mais ou menos ter uma ideia de como funciona o funeral. Pergunta 328. O espírito daquele que acaba de morrer assiste às reuniões dos seus herdeiros? Que pergunta boa. O Kardec ele vai fechando o ciclo, né? Quando a gente morrer, a gente vai vir participar da briga pelas nossas posses? A gente vai vir escutar o que os herdeiros estão falando de nós? É permitido isso? Existe um porquê? Vamos lá. Quase sempre. Quase sempre, então, é uns 50%, né? Deus o quer. Deus o quer. Para a sua própria instrução e para castigo dos culpados. O que é castigo dos culpados? Sinal que você já fez isso. Né? Quando morreu o antigo, o sogro, o pai, você já fez isso aí. Agora você está sentindo na pele aquilo que você fez. Castigo dos culpados. Entendendo? É nessa ocasião que vê quanto valiam os seus protestos que ele faziam. Quanto valiam aquelas bajulações, aquelas coisas que faziam para ele, né? Todos os sentimentos se tornam patentes. E a decepção que experimenta, vendo a cobiça dos que dividem o seu espólio, o esclarece quanto aos seus propósitos. Mas a vez deles também chegará. Então, daqueles que estão ali só pensando no dinheiro, quando eles morrerem, eles também vão vir ver o pessoal, filhos, e fazer a mesma coisa com o espólio dele. Isso é um processo, né? Cada um, se você ainda sente isso muito forte, fique tranquilo, quando você desencarnar, você vai também ver as pessoas fazerem a mesma coisa com os teus bens. Fala, né? Como eles citam, Kardec cita muito essa questão do apego, né? Aham. Das heranças e tal. Sim. E depois o André Luiz traz Nossa. histórias que é só sobre. É a maior briga dos espíritos, né? Sim. Então talvez um dos sinais da regeneração vai ser a época que não fique mais a herança, né? Talvez é uma briga muito menor com a humanidade e não vai ter mais essas preocupações tão mundanas. Menos tempo temporal. Vai demorar. Então a nossa regeneração vai demorar um pouco. O ideal fosse, né, que a gente pudesse deixar os bens aí, mas já imaginou a briga que não seria com os herdeiros? Se você deixasse os seus bens todos para uma assistência caridade, o quanto de bem não pensariam de você? Então, por enquanto, ainda não. Vai ser difícil. Mas é o processo natural. Porque assim, né? Nada é teu e nada é dos outros. Tudo é de todos. Eu sempre brigo assim, aquele que tem uma grande empresa aqui, por exemplo, e mora num palácio aqui, quando desencarnar, vai viver num alojamento numa cidade espiritual. Num apartamentinho, como é que chama hoje, de estúdio. Né? Você vai ter um estúdio lá, olha que maravilha. Menos de kitnet. Mas olha que maravilha, e vai trabalhar lá no chão de fábrica, porque teoricamente, se você é muito pouco espiritualizado, você vai trabalhar, lá no nosso lar mostra muito bem, né? Você vai trabalhar em fazendas, você vai trabalhar em fábricas, né? Ou seja, é o que você sabe fazer. Então, você imagina você sair de um grande empresário que comanda um grande grupo de colaboradores e passar para trabalhar no chão de fábrica. Isso é para você aprender que nada é teu. Tudo é coletivo. Nada é teu. Você sai daqui, de um lugar onde que você achava-se dono de uma cidade, ou dono de e vai para um lugar onde você é apenas mais um. Isso é um trauma que vocês não têm ideia. Está no livro Nosso Lar. Né? Isso ainda se tiver merecimento. Ainda aí tem isso aí, né? Mas você vai, né? Você vai ser resgatado. Isso todo mundo passa por isso. Ninguém sai do umbral direto para a encarnação. Tem todo um processo. A fato da regeneração, né? Você merecia ainda estar lá.
Mas vai estar, sim. Todo nós vai estar. Não, quando eu digo você, a humanidade, né? Muitos, né? Porque a gente sabe que muitos não estarão andando na Terra, né? Ah, sim, alguns vão embora, sim, sim. Esses que não conseguem se libertar disso ainda. Ainda vão ter que aprender um pouco mais sobre materialização. Que não conseguem essa questão que eu falei de aprender o amor sem doação, o amor original. Né? Esse não, infelizmente, passa aí. Muito bem. E a última pergunta dessa série, né? Para nós fechar aí o ano com o capítulo 6, a 329. O respeito instintivo do homem pelos mortos, em todos os tempos, entre todos os povos, é um efeito da intuição da existência da vida futura? O fato da gente respeitar, a gente fazer os processos fúnebres, os velórios, todas essas coisas, homenagens, isso significa que a gente acredita realmente que o espírito que desencarnou ali terá uma vida futura? É um efeito? Essa é a pergunta que o Kardec está fazendo. Ou a gente faz isso por fazer só? Porque isso aqui, gente, hoje estão descobrindo, e isso é a história, os antropólogos, eles entendem que uma sociedade foi mais evoluída ou menos evoluída quando eles fazem rituais de celebração dos mortos. E eles estão encontrando cada vez mais anteriores a datas. Então, há 10 mil, 30 mil, 40 mil, já encontraram aí há 50 mil anos atrás, homens primitivos que faziam ali naqueles alguns espaços os rituais fúnebres, homenagem àqueles mortos que acabaram de desencarnar. Será que isso aí é uma ideia de que eles também acreditavam que a vida continuava? Porque isso não é... a pergunta do Kardec é bem clara. É uma coisa inconsciente do ser humano. Está entendendo? Vai lá, faz uma oração, ou faz um pedido, ou agradece no momento da morte. Entendeu? Isso é um significado de que todos nós acreditamos inconscientemente que a vida continua e que a gente já passou por esse processo várias vezes? Essa é a pergunta do Kardec. O que vocês acham? Inato do ser humano? Um sentimento inato. Isso aí. Isso é sem dúvida. Isso é sem dúvida uma demonstração de que a gente já passou várias vezes por esse processo e que a gente acredita que há vida depois da morte. Sem dúvida, isso é uma constatação. É uma consequência natural. Sem ela, esse respeito não teria sentido. Sem a certeza de que a vida continua, esse respeito aos mortos não existiria em nenhum tempo da humanidade. É isso que os espíritos respondem. A gente faz isso porque a gente tem certeza de que há uma vida posterior. Deu para entender? É inato isso em nós. Faz parte da nossa consciência. Você vê a confusão que o cristianismo fez com isso aí, né? Que demonizou os espíritos, né? Não o cristianismo em si, mas as religiões em si, as crenças. Demonizaram o espírito, né? Mas também acredito que a vida continua. Mas demonizam o espírito, né? Você comunicou. Também. Então, a gente fechando então essa parte, né? Os espíritos que apresentam significativa imperfeição moral podem habitar regiões de sofrimento e dor. Então, quando você, como a Iraci falou, espíritos que são degradadamente rebeldes, né, imorais ainda, não construíram nenhum tipo de amor coletivo, só amor próprio, muito egoísmo, essa coisa todas, podem sim habitar regiões de sofrimento e dor, que é uma construção da sua própria consciência. Entra em estado de culpa, vai construindo esse lugar que a gente chama de umbral, né, que é um tal do sofrimento eterno. Muitas vezes, sem se perceberem da sua própria situação. O sofrimento é uma experiência aversiva e subjetiva, ligada ao remorso ou à incapacidade da involução imediata. Então, essa questão do umbral
é gerado pelo próprio espírito degradado. Quanto mais evoluído você é, menos tempo você vai ficar no umbral. Menos tempo. Menos tempo nessa tua, vamos dizer assim, nessa sua prisão mental você vai ficar, porque você começa a perceber o processo e passa para frente. Ok? Pergunta, gente? Finalizamos? Então vamos lá. Vamos fazer a nossa oração e vamos para o passe. Então vamos fechar nossos olhos. E vamos agradecer essa oportunidade de estarmos aqui reunidos nesse ambiente tranquilo, nesse ambiente equilibrado, harmonizado pela espiritualidade que com tanto carinho prepara para nós, todas as quintas-feiras, esse espaço de calma, de tranquilidade. Que possamos aproveitar esses fluidos que a espiritualidade derrama nesse local e possamos também levar esse momento em que passamos felizes, tranquilos nesse lugar, para a nossa vida fora, junto à comunidade. Agradecemos ao nosso espírito e mentor que esteve ao nosso lado, agradecemos a oportunidade de crescimento que a doutrina espírita nos apresenta e agradecemos também ao momento em que estamos passando na Terra, nós que estamos aqui nesse momento com a consciência de tudo que passamos e que tudo que ainda iremos passar como espíritos imortais. Obrigado ao Mestre Jesus, que é o comandante espiritual desse planeta e que comanda todo o processo evolutivo das almas que aqui frequentam. Então, em nome de Jesus, pedimos para que possamos encerrar nossos estudos de forma tranquila e harmonizada. Que assim seja. Vamos ao passe. Que existe aqui.